Recentemente no Twitter foi criado um tópico com a discussão de: cinema nacional tem o som ruim? Os filmes nacionais têm um áudio sofrível? Vamos discutir um pouco sobre isso. Bom, não é segredo pra ninguém que os filmes americanos, norte-americanos e estrangeiros têm fácil acesso à chegada aqui no Brasil. Nós temos muito desse cinema nas nossas telas de casa e nas nossas telas do cinema. Sim, nós somos acostumados desde pequeno a assistir filmes norte-americanos e estrangeiros. Isso não é ruim, porém, é claro, acaba diminuindo muito a produção de cinema nacional. Nós, cineastas e produtores do cinema nacional, temos uma enorme dificuldade de produzir por conta de justamente o mercado aqui ser minúsculo. O Brasil já foi sim um país onde existiu-se indústria, cinema gigantesco, pessoas fazendo filas para assistir filmes nacionais e sim, estúdios. Por que eu entrei nessa questão do estúdio? Porque nós vemos de uma maneira bem comum os filmes de fora, principalmente hollywoodianos, sendo gravados em estúdios, onde você tem um controle total da maneira como é gravado e feito o áudio de um filme. Eu não vou me aprofundar nisso, mas você sim sabe que um filme americano é muito bem controlado, afinal eles têm milhares de estúdios lá. Gravado em um estúdio, você tem sim muitos problemas a menos, como um carro passando na rua, desde motos te atrapalhando, ou até mesmo alguém caminhando pra lá e pra cá, pois tudo é controlável e organizável. Sabendo disso, agora eu vou entrar um pouquinho aqui no Brasil. Graças à nossa cultura e, bom, desde pequenos sermos acostumados a assistir filmes legendados ou até mesmo dublados, gerou-se um mercado gigantesco de dublagem aqui no nosso país. Sim, é um mercado gigantesco e muito bom. Nós temos dubladores simplesmente maravilhosos. Nós temos sim um mercado de se orgulhar mundialmente com a nossa dublagem. Mas então, assistindo um filme desde pequeno dublado, isso cria o quê? Cria que a sua cabeça desde sempre é acostumada a assistir um filme de uma qualidade absurda de boa com um áudio. Afinal, não é um áudio original, é um áudio dublado, ou seja, é colocado em cima das falas dos verdadeiros atores. Os áudios que nós estamos principalmente acostumados a ouvir em filmes são espetaculares e muito bem captados, seja nos estúdios hollywoodianos, até mesmo em estúdios brasileiros de dublagem. Mas esse é o único problema então? A única diferença é que a gente está acostumado com a dublagem? Não mesmo. Aqui no Brasil, como eu disse, nós sofremos muito com o cinema e nosso cinema foi muito machucado e deteriorado ao longo dos anos. Ou seja, nós temos sempre que lidar com o mais difícil, com algo complicado e muitas vezes de maneira independente. Isso faz com que nós, produtores e cineastas, escolhemos por locação ao invés de estúdio. Nós gravamos em locações, então eu não tenho condição de fazer um grande hotel para mim. Eu tenho que gravar em um hotel. E ao lado desse hotel, passam carros, passam motos e tudo isso é complicado para mim. Além de todo o ruído externo, eu tenho que me preocupar com as gravações, em como está sendo captado meu áudio, na qualidade do meu microfone, porque como você sabe, a gente não tem acesso aos melhores equipamentos graças a justamente a americanização do mercado. Lá eles têm fácil acesso a equipamentos e até mesmo um preço muito mais justo em comparação ao valor da moeda deles. Aqui não. Nós não somos um país desenvolvido ainda, ou seja, nós temos muitos problemas com equipamentos. Equipamentos cinematográficos brasileiros são absurdamente caros, principalmente para cineastas que estão começando. Agora que você sabe que nós optamos por locações e gravar o áudio diretamente de quando estamos numa locação, isso não quer dizer que todos os filmes de fora sejam feitos em estúdios, mas que aqui a gente tem uma cultura de sim, gravar no próprio set, com os bons captados lá e com o áudio gravado lá. Ou seja, é muito mais difícil, existe uma complicação gigantesca e milhares de probleminhas que a gente acaba tendo quando opta por isso. Eu mesmo, diretor e produtor independente, tenho um filme que tem muitos problemas de áudio. Sinfonia número 7, que tá aqui no canal da Casa 1895, é um desses. Ele tem muitos problemas de áudio, justamente por eu ter tido 2 locações para fazer um filme de 40 minutos, com apenas R$1.000 no bolso. Ou seja, como eu não vou sofrer com a questão do áudio. E sim, para muitos, inclusive para mim, o áudio é muito mais importante até mesmo do que a imagem. Para mim, 60% áudio, 40% imagem, porque é um áudio bom, um áudio atmosférico, bem captado, te coloca sim dentro da atmosfera do filme e te transporta para milhares de sensações. E justamente um ponto positivo para as locações, a gente pode não simular, mas a gente sabe exatamente como é aquilo. Então você, sim, tá acostumado a ver filme dublado que tem uma ótima captação, tá acostumado a ver filmes gravados em estúdios que também tem uma ótima captação, mas não tá acostumado a olhar pro lado e assistir um filme brasileiro que foi gravado na roça, com um boom captando direto o som dos pés no barro. Você não tá acostumado a ouvir o barulho do carro passando do lado do protagonista, porque assim, foi gravado no meio da cidade. Então, a gente simplesmente não tá acostumado. Se você tivesse mais costume de assistir os filmes nacionais e se preocupasse mais com isso, em vez de se preocupar o quão sofrível é e na verdade enaltecer o quão difícil é gravar, talvez a gente conseguisse melhorar nossa qualidade de gravação e simplesmente, bom,
desmentir isso, porque a verdade é que nós temos um capricho gigantesco e dificilmente você vai ver algumas novelas com áudio complicado. Sim, existem filmes nacionais com som impecável e nós continuamos lutando por isso. Mas o grande problema não tá nos filmes, e sim dentro da sua construção.